É isso aí, já estamos de volta e agora eu vou falar da Série A. Tem jogos pela Série A, vamos ver quem joga e onde joga e que hora joga. Pode soltar. Então vamos começar, né, com Cruzeiro e América. Joga 16 horas hoje aí, nesse sabadão. Sábado de chuva, mas vai ter jogos sim. 18h30, Atlético Paranaense e Figueirense. Pode seguir a tabela. Ainda no sábado, já à noite, às 21 horas, Chapecoense e Santa Cruz. Domingo, amanhã, às 11 horas da manhã, Ponte Preta e Flamengo. Sport e Corinthians também, 2 jogos às 11 horas da manhã. Ainda pela quarta rodada, 16 horas no domingo, Vitória e Atlético Mineiro, Fluminense e Botafogo, clássico no Rio, São Paulo e Palmeiras, clássico em São Paulo, e 18h30, Santos Internacional, Grêmio e Curitiba encerram a rodada aí no finalzinho de domingo. Então esses são os jogos pela Série A. Ainda falando em Série A, quem está deixando o Flamengo por questões médicas é o Muricy. Ele é a segunda vez que ele é afastado, né, dos trabalhos. Primeiro foi com o São Paulo, depois agora com o Flamengo. Mas vamos ver a matéria aí, pode soltar. Depois da confirmação da saída de Muricy, Zé Ricardo, técnico do Sub-20, vai assumir a equipe do Flamengo até a chegada do novo técnico. Abel Braga foi convocado para ocupar a vaga de Muricy, mas outros nomes também podem ser procurados no mercado. O rubro-negro também anunciou a permanência do diretor executivo Rodrigo Caetano, que tinha o cargo ameaçado. Ele vai trabalhar ao lado de um gerente de futebol ainda não definido. O rubro-negro entrou em um acordo com o ex-comandante e por isso não haverá pagamento de multa rescisória. Toda a negociação foi feita de maneira amigável. Dessa vez que o Muricy vai encerrar, porque até a família dele faz pressão, ele está preocupado também com a saúde. Às vezes não tem preço a nossa saúde, né? Então, melhor parar. E o Flamengo agora vai seguir seu caminho, né? Vai arrumar outro treinador. Agora vamos falar com elas, as nossas convidadas, né? A Charly e a Bruna, que são árbitras. O futebol, ele começou a inovar já há alguns anos atrás, né? E começou com elas, com as mulheres, né? Fazendo parte do quadro de árbitro. Eu achei muito interessante isso aí, apoio. Tem gente que não gosta, eu acho que ainda tem preconceito, eu acho que ainda tem, né, meninas? Charly, você, vou começar pela Charly, depois vou passar para a Bruna. Como é que começou a tua história no futebol? Porque você era atleta, né? Era atleta. Desde os 11, então, eu joguei futsal e futebol de campo. Sempre no meio dos meninos, porque, para variar, a gente já era excluída ali. Né? Já sofria? Já sofria no início. E aí acabei tendo algumas propostas para sair da cidade, né? Eu sou natural de Joinville, porém me criei em Jaraguá. E aí acabei saindo do estado, treinei algum período em Criciúma, depois acabei indo para São Paulo. E aí de lá começou essa ideia de arbitragem, tentar estar no meio esportivo ainda, querendo parar de jogar, já formada. E aí comecei trabalhando no futebol amador, que eu acredito que seja uma grande escola hoje para arbitragem. Acho que é melhor, né? Ali onde tudo acontece e realmente onde você aprende mesmo na prática. E aí fui indo, acabei voltando para Santa Catarina. E aí esse ano eu tive a felicidade de entrar no quadro da Federação Catarinense. E espero aí daqui para frente fazer bons jogos e cada vez estar evoluindo ainda mais. Estaremos na torcida. Agora, Bruna, você também já está há um tempo no meio, né, do futebol. Como é que começou a tua história ali? Você também jogava futebol? Né? Como é que foi essa paixão? Porque isso é uma paixão que vocês têm por gostar, né? Isso é prazeroso, não é só um trabalho, né? Como é que foi a tua história? Como é que começou aí a mulher na arbitragem, especialmente você? Eu também jogava futsal, mas eu não era atleta, só brincava, enganava. Mas aí eu me machuquei, eu quebrei meu pé e eu não pude mais voltar a jogar. Então eu comecei a fazer súmula de futsal, comecei no futsal com 13 anos. Aí logo no mês seguinte já me convidaram para bandeirar, né? E depois já comecei na arbitragem. Com 13 anos, 2008, eu já estava, só que em São Paulo. Né? Tem 4 anos que eu moro em Joinville, então tem 4 anos que eu comecei em São Paulo e continuei aqui. Assim que eu cheguei aqui em Joinville, eu já fui procurar a liga para dar continuidade, porque virou uma paixão. A gente esquece o lado torcedor e a paixão vira arbitragem. Né? O futebol,
tem que ter inovações, né? Eu acho, na minha opinião, alguma coisa tem que mudar. Porque o basquete muda, o vôlei muda, o futebol também. Começou com vocês, colocando as mulheres, né, no árbitro, que até então, hoje ainda tem, né? Eu acho que ainda tem preconceito. Você ainda sofre com isso, Charlie? Assim, ó, a gente sofre como qualquer outra profissão sofre. Não acho que não seja uma coisa exclusiva da arbitragem. Assim como a gente tem o respeito, tem pessoas que ainda têm o preconceito, como em todas as outras questões. Mas o pior preconceito que eu sinto, acredito que a Bruna também aconteceu no nosso último jogo na quinta-feira, é vindo das próprias mulheres. Eu acho que o desrespeito vindo das próprias mulheres é o que mais nos dói, pelo menos para mim. Porque deveria ser uma pessoa que deveria estar apoiando, que deveria estar incentivando, e vindo delas mesmo é o que mais me machuca, assim, porque, poxa, tinha tudo para estar incentivando, né, vendo que a gente está conseguindo esse espaço, não só no meio do esporte, que já é difícil, mas em todas as outras questões, as mulheres é o que mais revolta. Mas essa crítica, vamos dizer, feminina, seria pela questão técnica ou pela própria escolha, né, de você apitar? Porque às vezes tem aquela coisa da inveja também, né? Então, às vezes tem aquela coisa da inveja, porque o que é inveja pra mim? A inveja não é você ter raiva ou não gostar daquilo, é você querer ser aquela pessoa. Você queria estar fazendo o que ela faz, né? Então, às vezes tem aquela, né, que gostaria de estar ali no lugar de vocês, que vocês incorporaram a ideia, né, trabalharam, deve ter feito curso, com certeza, trabalhado em cima da ideia, atuado, e tem aquela que de repente é frustrado, gostaria de fazer, mas assim, a crítica é em relação ao trabalho ou à participação de vocês como árbitra? Eu não sei, porque na verdade a crítica é xingamento. Então a gente não sabe se é inveja, se é porque está ali com o marido, ou muitas vezes no campo, ou às vezes os próprios filhos. Eu não entendo, mas eu acho que por ser vindo de mulher, o que elas acabam falando no campo se torna até feio para a imagem, né? Não só a nossa, mas principalmente para dela que está fazendo a crítica ofensiva, né? Eu acredito que seja pelo simples fato da figura feminina, porque elas não falam assim, lance técnico, você errou isso. Elas xingam, né, pela figura feminina, pelo simples fato de ser uma mulher que está ali fazendo aquilo. Sempre aquela mesma frase, né? Vai para casa lavar roupa, deveria estar na frente do fogão, tinha que ser mulher. Então, assim, vindo da própria mulher, a gente não consegue entender o porquê disso. Ela mesma se menospreza. Então, ela si mesmo coloca ali naquela situação. Porque como ela está criticando a gente, não é como a Bruna falou. Pelo lance técnico, estava impedido, ou foi uma falta, ou não houve a falta. Mas não, ela é simplesmente o fato de ofender por estar ali. Que não deveria estar ali. Talvez por isso. Isso acontece fora de campo, né? As torcedoras também estão torcendo para o marido, para a namorada ali, acaba indo na pilha, né? E lógico que deveria apoiar, até por ser mulher. Agora, e dentro de campo, né? Porque eu assisti o teu trabalho lá na final da Copa Teté e eu vi que você é firme, né? Você não dá mole, não. Você, né? Senão o nego sobe lá e aí já me perde o controle. Isso aí... eles respeitam, assim, já teve jogo, você teve problema, como é que é dentro de campo? Não, acho que dentro de campo eu nunca tive problema desde que eu iniciei. Claro que no início, quando você entrava em campo, eles mesmos se viam até assustados, poxa, uma mulher apitando. Geralmente eles têm a visão da mulher como assistente, né, que é o caso da Bruna. Na minha questão, eles já entram com um pouco de receio também. Como é que ela não é, assim como é com qualquer árbitro. Eu acredito que eles vão te testando, eles vão ver se você entende a regra, se você entende do que você está fazendo e se realmente eles têm essa visão, não, ela está entendendo, ela está conseguindo levar o jogo legal, eles acabam respeitando por si só. E se não haver o respeito, a gente tenta primeiro na conversa e depois a gente usa o que a gente tem ao nosso lado, que é a regra, que é o cartão, que a gente consegue controlar o jogo. Então, questão disso dentro de campo, eu consegui sempre controlar muito bem. E o que acontece, a gente relata e tenta melhorar a cada jogo, né? Que legal. Agora, você na bandeira ali, né, como assistente, eu acho que também não é fácil não, né? Primeiro que você está sempre próximo da torcida, está bem perto da linha ali. E tem que ser a precisão, linha de impedimento, aquela coisa toda, que você é auxiliar do árbitro, né? E às vezes há muita polêmica também por isso. E lógico, quando... que o jogador entende que é uma falha ou que é um erro, aí faz aquela roda de volta, todo mundo dá de dedo e tal, ali também é complicado, né? Mas eu nunca me intimidei, Luiz. Desde quando eu comecei, na verdade, eu sofri mais pressão por eu ser nova, porque eu comecei muito nova, né? Eles já me colocavam na fogueira.
Eu sofria mais pressão porque falava uma menina do que uma mulher. Hoje já, né, na época era uma menina mesmo, mas eu nunca me intimidei. Desde pequena, sempre falava, sempre tive personalidade. Tava impedido, vinham pra cima, encarava, não tem que se intimidar. Porque você já é uma mulher, ali eles já acham que você é frágil. Se você se deixar abater, fizer uma expressão de que, tô com medo, aí eles vão montar em cima. Tem que ser firme até o fim. Mesmo que a gente erre, às vezes a gente erra, é humano. Claro, você fica chateado porque errou. Peço desculpas quando a gente sabe que erra, mas não pode se deixar intimidar. Não pode. E em relação assim, ao árbitro, né? Porque às vezes você está ali como árbitro e o árbitro é uma árbitra, né? E o árbitro é assistente. Há respeito em relação aos colegas de vocês também? Sim, sempre o mesmo respeito. Independente de homem ou mulher, ele é o mesmo profissional. Ele tem a mesma capacidade, está gabaritado para aquilo. E a gente, como tem esse rodízio, tem bastantes árbitros assistentes, a gente acaba trabalhando com muitas pessoas. Então, assim, às vezes a gente nem conhece ele, acaba conhecendo a pessoa no jogo, mas a gente se fecha de uma maneira que ninguém vai falar com ele, ninguém vai agredir ele. E eu acredito que isso seja o legal da arbitragem, né? E ninguém entende. Assim como cada um entra numa equipe e se fecha daquela forma e vai defender a camisa, a gente defende a camisa da arbitragem. Independente se no lance ele acertou, errou, estava impedido ou não estava, eu vou defender ele até o final. E assim tem que ser. Então, acho que é uma família, só que ninguém consegue entender essa família. É difícil de ser entendido. Não, mas por isso que é bom a gente conversar, esclarecer. O pessoal de casa está vendo as imagens ali, está vendo, né, você trabalhando ali. Né? Agora, realmente é difícil, porque o árbitro, às vezes vê nos jogos até profissionais também, quando ele entra em campo já é vaiado. Ele nem começou o jogo. São todos contra nós, né? É o time contra o outro e os dois contra nós, né? Todos. Ninguém está a nosso favor. Então, se nós não fecharmos essa parceria, essa união ali entre a arbitragem, ninguém vai torcer a favor da gente, né? Até agradecemos até o convite por vocês mostrarem esse lado fora do campo, né, da arbitragem, porque nós somos uma união, nós somos uma família. Então, ali na hora do jogo, a gente concentra, contato visual sempre, né, Charlie? É um olhando para outro, um olhando para outro todo o tempo, pra gente tomar a decisão certa e certinho. Que nem os jogadores, né? Tenta fazer o melhor passe, tenta fazer o melhor gol. Como a gente também, tem que tentar acertar sempre. Que legal, olha só, tá vendo? Foi bem interessante essa posição. Inclusive, eu comentava em off aqui com a Charlie um pouquinho antes de você chegar, que sábado passado nós fomos fazer acompanhar um jogo que não fala nomes, nem equipes, nada, nem a bandeira, mas a bandeira houve um problema lá com o jogador e ela foi para cima. Ela foi para cima do jogador, né? E eu assim, é lógico, tá errado quando se trata de uma agressão. Mas ela, a personalidade, foi não, você não vai crescer em cima de novo. O cara dava 3 dela. Então são coisas que acontecem no futebol amador, né? No profissional. Agora, entre os clubes profissionais, que vocês também apitam, e amador, qual que é o mais difícil? Amador. Com certeza. Que o amador é onde tudo acontece, você não tem uma escolta, muitas vezes o regulamento não está ao teu favor, acaba acontecendo isso, muitas vezes é ao contrário, né? Contra a arbitragem, agressão. Um pouco de falta de segurança, isso, né? Você chega às vezes num campo, nem tela, na alambrado, não tem em volta, então qualquer um pode entrar ali e querer te agredir, né? Claro. Então, como a Bruna falou, são todos contra nós. Então, se acontece um lance ali polêmico, quem que vai estar com a nossa segurança ali? Quem que vai nos auxiliar? Muitas vezes no amador não tem. E já no profissional, não. Você entra, tem toda uma segurança, tem tudo ao teu redor, né? Então, acredito que, como eu falei, o amador, ele é uma escola. Então, se você conseguir apitar no amador, se você conseguir se sobressair no amador, tua carreira vai longe, com certeza. Não, e eu acho que um outro problema, que não só vocês, mas com a arbitragem esbarra, que a gente também tem que ser justo. Lógico, às vezes o árbitro erra, né, às vezes lances polêmicos, mas às vezes ele está me prejudicado primeiro. Ele tem segundos para decidir. A televisão tem horas, né? Olha, várias vezes o mesmo lance. Por 50 câmeras, né? E uma outra, eu acho que é um problema até... É os jogadores terem noção da própria regra, né? Porque o árbitro, ele tem que saber a regra, porque ele vai ali, né? Ele é o juiz. Mas e o jogador? Será que ele realmente sabe todas as regras? Não, né? E assim, o que mais acontece, lances fáceis. Por exemplo, um lateral, tem impedimento no lateral? A grande maioria sabe que não. Mas muitas vezes chega ali na hora do jogo, o cara joga a bola e fala, tá impedido. Aí você tem que no meio do jogo lembrar, foi lateral, lembra, não tem impedimento. Então assim, são coisas que acontecem que eles
Não sei se eles fazem para te testar ou não, mas no amador é onde tudo acontece. Então, realmente, às vezes eles fazem, né, o lance nem sabendo se pode ou não, e aí quando você apita, eles vêm para cima e querem gesticular e reclamam, mas a maioria eles não sabem da regra. Isso é uma coisa que a gente aprende na prática, né? É a narrar o jogo. A gente já fala assim, ó, pra já não ter problema. Eu, quando eu vejo que o cara não tá impedido, que eu vejo que o zagueiro já vai parar, vai pro jogo. Já vou falando. Porque depois, quando ele vê que eu não levantei, eu avisei, né? Eu falo demais no jogo. Assim, tem até uns jogadores que falam que eu sou grossa, que eu sou antipática, mas tem que falar, já ser a preventiva, né? Claro. Pra depois não ser polêmico e tal. Ah, gente, olha que gostoso esse bate-papo aqui com vocês. Eu vou ter que chamar um break agora, mas assim, ó, eu apoio as mulheres aí em todos os segmentos, não é só do esporte não, tá? Porque vocês são tão capazes quanto os homens, né? E eu vi o teu trabalho, acompanhei o teu, né? E trouxe vocês aqui justamente porque foi bom o trabalho de vocês, né? Lógico que a mulher tem aquela coisa, o homem já tem aquele olhar diferente e tal. Vocês são mulheres bonitas, mas não estão aqui só pela beleza, pela capacidade, né? Então, eu agradeço mais uma vez vocês estarem aqui, mas eu vou fazer um break rapidinho, eu volto já que tem mais coisas pra gente ver aqui. Só um minutinho.